Boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à segunda live destas Conversas com Consciência. O meu nome é Bina Batista. Boa noite a todas, minhas queridas. Boa noite. Ritinha, Maria, Liliana, amor. Bem, o meu nome é Bina Batista. Eu sou terapeuta na área do desenvolvimento pessoal e espiritualidade e ajudo e guio pessoas no seu processo de transformação pessoal. Bem, as Conversas com Consciência surgiram no final de janeiro, em que surgiram com o propósito de uma forma muito leve, a palavra é mesmo leve, fazer aqui uma troca, uma partilha com convidados muito especiais sobre este tema da consciência. No mês passado eu trouxe uma convidada muito especial, a Filipa Amendoeira, ela é fitness coach, e tivemos aqui um pouco a falar então do processo de breakthrough, ou seja, aquele momento na nossa vida em que algo muda dentro de nós e nós decidimos agir na nossa vida, fazer diferente daquilo que temos feito até agora. Para mim é muito importante trabalhar este tema da awareness, de sermos verdadeiramente seres mais conscientes, observadores dos nossos pensamentos, da nossa comunicação e das nossas ações. E hoje temos mais uma convidada super especial, super querida, que é Petra Tavares, e ela já entrou, que eu já a vi, e já vou chamar para que ela se possa apresentar. E vamos ter aqui uns minutos de troca, de partilha, em que o objetivo é esse mesmo: podermos inspirar, podermos, sei lá, talvez até ajudar alguém que esteja numa situação semelhante. E é isso. Porque no mês passado, quando eu fiz a live com a Filipa, é muito interessante. Há pessoas que ainda sentem que estão sozinhas de alguma forma no processo delas, ou que pensam que são as únicas a passar por estas situações de estarem perdidas, de não saberem que caminho é que hão de seguir, de estar mal, mas também não sabem para onde ir. E recebi muitos bons feedbacks de pessoas que se estavam a inspirar. Por isso faz todo o sentido trazer estas convidadas maravilhosas. E eu vou então chamar a Petra para ela se apresentar. Alô! Olá, querida Petra, tudo bem? Boa noite. Boa noite! Consegues me ouvir bem? Consigo. Boa, E tu também? Tudo também ok? sim. Ok, Tudo boa. ok. Petra, olha, muito obrigada mais uma vez por teres aceito Nada. este convite. Só para contextualizar aqui quem nos está a ver, eu e a Petra não nos conhecemos, eu simplesmente lhe mandei uma mensagem e tentei a minha sorte, não é? Eu já sigo a Petra desde 2023, desde que eu abri aqui a minha página, a Webio, e sempre foi uma pessoa que me inspirou muito.
e obrigada por isso. E é uma honra ter-te aqui hoje, Petra. Obrigada, Obrigada. eu. Por Obrigada pelo isso, convite. É uma honra para mim também estar aqui. obrigada. Por isso, olha, apresenta-te, fala um bocadinho de ti e depois vamos entrar aqui um bocadinho nesta partilha. Claro que sim. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui em ambientes que permitem dar um bocadinho daquilo que é a minha vivência, a minha experiência, e ter um bocadinho de conhecimento e partilhar e aprender também. E quem é a Petra? A Petra é uma jovem, uma mulher que gosta muito de viver de uma forma intencional, que não gosta de fazer as coisas só por fazer, que percebeu que a vida ela pode ser curta, mas não precisa de ser pequena, pode ser vivida com mais intensidade, com mais intencionalidade, com mais propósito. E realmente acredito que existe algo por detrás de tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. E que é importante, não é? Nós encontrarmos esse tal propósito, esse tal sentido na vida, que vai muito além dos objetivos que estabelecemos, das tarefas que temos no nosso dia a dia e que podemos aqui encontrar prazer ao longo do processo e ao longo desta nossa aventura que é viver. E a parte disso, a Petra também é psicóloga, sou psicóloga, sou coach, sou mentora, gosto de ajudar aqui as pessoas a descobrirem este tal sentido, este tal propósito na vida e conseguirem também alinhar isto com aquilo que fazem no seu dia a dia, alinharem o seu propósito e alinharem aquilo que lhes dá prazer com o seu dia a dia. Então acho que esta é só um bocadinho de mim. Um bocadinho e é incrível. E sim, e falaste aí, e para quem não conhece a Petra, por favor, sigam, né? Que ela tens também uma academia, não é? Em que Tenho, ajudas as tenho. pessoas Hum. nesse caminho para uma vida com mais propósito. E realmente há muito, quando se ouve muitas vezes falar de propósito, parece uma coisa tão distante, parece algo tão grande, não é? E que as pessoas pensam, ai, eu não encontrei o meu propósito, qual é o meu propósito de vida, não é? Normalmente é sempre essa a questão e a dúvida. E, e a verdade é que o propósito vai mudando ao longo do tempo, não é? Conforme nós nos vamos conhecendo cada vez mais e com a vida a acontecer, não é? Eu acho que mais do que ele ir mudando, vamos descobrindo, não sei como é que se diz. Mas acho que pelo menos a minha visão é que ele já está dentro de nós, então até existem pessoas que às vezes defendem que podemos criar um propósito. Eu não acredito que nós podemos criar um, eu acredito que ele já está aqui dentro. Nós é que às vezes acabamos por nos afastar dele ao longo da vida, tanto que a maioria das pessoas, quando tu vais trabalhar com elas, já estava lá atrás na história de vida delas, já houve algum momento em que elas se cruzaram com ele, mas por expectativas da sociedade, por máscaras que tu foste assumindo, por situações da tua vida que foram acontecendo, por decisões, escolhas que tu tomaste, que não era bem aquilo que tu querias fazer, tu foste acabando por te afastar disso, né? E depois, quando tu começas a fazer terapia, começas a fazer estes processos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, tu começas a perceber que houve algum momento em que tu te afastaste daquilo e que houve algum momento que tu deixaste aquilo de lado. Então é tu conseguiste tirar todas as camadas que estão por cima de ti, todas as peças de roupa que o mundo e que a vida te colocaram e consegues encontrar a ti de volta. Porque o que é encontrar este tal propósito que as pessoas pensam que é aquela coisa enorme? É tu encontraste a ti. Então é tu fazeres um processo que não é de dentro para fora, mas é de fora para dentro. Como é que eu ia te explicar? De- não, não, peraí que eu expliquei mal. Não é, não é começar por fora, é começar por dentro. Tu Exatamente. cavas, sabes? Tu começas a entrar e a mergulhar dentro de ti até tu começas a descobrir e a acessar a partes tuas que estavam adormecidas há muito tempo. É coisas Exatamente. tuas que por alguma circunstância da vida tu já deixaste de viver e esqueceste. Exatamente. Como a Luísa está aqui a dizer, nós vamos nos lembrando dele, exatamente, porque ele já está aqui dentro, só que nós afastamos dele. Então, mais do que um processo de criar, mais do que um processo de mudança, né? Um propósito, quando é um e agora é outro, eu acredito que ele até se mantém ao longo do tempo, a forma como ele se vai revelando é que é de forma diferente. Tipo, eu posso ter o propósito de ajudar pessoas e aos 5 anos fazê-lo com uma idade, aos 15 fazê-lo com outra, aos 20 fazê-lo com outra, aos 50 fazê-lo com outra. Ou seja, ele pode acabar por ser representado de formas diferentes, mas existe algo que se mantém ao longo da nossa vida. Às vezes é que nós vamos nos afastando disso ao longo do caminho.
verdade, e muito interessante, sem dúvida. E vai-nos fazer aqui a ponte de ligação para o tema que eu quero iniciar, que já iniciámos, não é? Ah, mas que de alguma forma também fazer a ponte de ligação para esse tema, que é então o tema que eu estava a falar, que é esse do breakthrough, aquele momento na nossa vida em que realmente algo muda. E nós também vamos tendo esse breakthrough ao longo, vários breakthroughs ao longo da nossa vida, não é? Por exemplo, no meu caso foi mais a nível profissional e foi em 2021, quando eu não me sentia feliz na função que estava a fazer dentro dos recursos humanos, porque percebia que aquela área eu podia aprender muito mais e estava muito limitada. E todas as questões emocionais também a nível pessoal, ou seja, eu estive ali mesmo à beira de um burnout. E foi nesse momento que eu me virei para mim e disse: não, a vida não pode ser só isto. Eu não posso chegar todos os dias a chorar a casa. Isto, eu não quero isto para a minha vida toda. É impossível, tem que haver mais. E então algo Dá um clique. mudou, dá Uhum. um clique e eu tomei uma decisão que naquele momento, claro que não foi uma decisão da noite para o dia, já tinha vindo a falar com os meus managers sobre isso, mas acabei por me despedir do trabalho, comecei a fazer meditação guiada, e isso foi realmente um ponto de viragem. E eu pergunto-te a ti, Petra, se tu também tiveste algum ou até alguns momentos, mas assim um mais, talvez, Impactante, que não é? tenha sido Ah, o momento ah. de viragem. Não sei se aconteceu contigo ou não. Olha, tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar de vários. Eu acho que nós vamos passando por vários momentos e um deles até Uhum. foi bem recente. Nós vamos passando por vários momentos e é isso que nos vai fazendo tomar, isso vai nos fazendo tomar várias decisões ao longo do processo, não é? Primeira vez foi, lá está, quando eu decidi também começar a empreender, cogitar a hipótese de vir para o digital, foi em novembro, outubro, novembro de 2020. E vinte. E eu já contei esta história várias vezes, para quem acompanha as minhas lives, eu sempre esta história, mas é verdade, é o meu ponto de viragem. Outubro, novembro de 2020, eu entrei no Instagram, uh, entrei numa live de uma apresentadora de televisão que eu seguia, e foi a primeira live que eu vi de desenvolvimento pessoal, porque ela estava a fazer uma live com o coach que ajudou ali a trabalhar algumas coisas em termos de desenvolvimento pessoal. Eu lembro que quando eu vi aquela live, eu não consumia conteúdo de desenvolvimento pessoal, eu não consumia conteúdo de psicologia, porque foi em 2020 que o conteúdo começou a aparecer. Eu já nem me lembro como é que era a minha vida antes da pandemia, já não lembro o que é consistia já não lembro o que é que eu fazia no Instagram. Eu acho que a pandemia também foi um Foi breakthrough para tão muita marcante. gente. Foi um breakthrough, isso de certeza, porque eu já não me lembro como é que era a minha vida no Instagram antes da pandemia. Mas pronto. Então, a partir de 2020, né, toda a gente vem para o Instagram, toda a gente faz lives, a pessoa está em casa, não tem nada para fazer, então começas a consumir imenso conteúdo no Instagram. E essa foi a primeira live que eu vi de desenvolvimento pessoal e pá, comecei a tirar notas, aquilo começou-me a chamar muita atenção, comecei a acompanhá-lo, dali veio outro, e comecei a seguir páginas de psicologia, comecei a seguir páginas de desenvolvimento pessoal, e o mundo inteiro começou a se abrir na minha cabeça. E quanto mais eu ia consumindo, começou ali a surgir alguma coisa do género. Eu também podia fazer isto, eu também podia contribuir desta forma. E atenção que o meu primeiro pensamento não foi, eu também podia fazer dinheiro com a internet. Não, eu também posso contribuir com aquilo que eu tenho para dar. Eu também podia trazer isto para as pessoas, porque eu realmente tenho também aqui conteúdo que eu posso contribuir. Então, associado a isso, começou a nascer aqui, ok, este texto fazer alguma coisa diferente, porque realmente vi que aquilo que me impedia, e isto vem também porquê? Porque eu sempre ouvi a minha mãe e a minha irmã dizerem que eu podia abrir uma página, que eu também podia falar nas redes sociais, porque elas também têm uma veia empreendedora, também já fizeram a certificação em coaching, a minha irmã é psicóloga, então elas diziam-me sempre, tu também podias, também podias. E eu sempre disse, isso não é para mim, eu não gosto de aparecer, mas no fundo era medo. Era medo de abrir uma página e não ter seguidores, era medo de ninguém gostar do meu conteúdo, era medo de ser rejeitada. No fundo, não era, eu acho que isso não é para mim. No fundo, eu até havia, se calhar até podia fazer isso, mas não, 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 não. Estou com o risco de ser rejeitada pelas pessoas. Então já havia uma sementinha plantada. E esse momento em que eu vi outras pessoas a fazê-lo, eu percebi que eu também posso fazer isto. Uhum. E aí houve
a minha mentalidade, a minha forma de olhar para tudo isto começou a mudar, a minha forma de olhar para mim começou a mudar, que é, ok, eu sou capaz de fazer isto, o que eu preciso de fazer é gerir este medo. E à medida que eu fui consumindo mais conteúdo, e depois é que eu digo às pessoas que o primeiro passo às vezes não é tu logo entras num processo de terapia, não é tu logo entras num processo de coaching, o conteúdo que tu consomes vai também determinar os teus passos e o teu futuro. Porque eu comecei a ter acompanhamento assim, mais do um para um, foi praticamente mais do que 6 meses depois de eu começar a querer desenvolver-me nesse sentido. Ainda no início foi muito do conteúdo que eu consumi. Até hoje eu tenho notas de lives que eu assisti em 2020, em 2021, eu tirava notas, eu fazia os exercícios, eu acompanhava alguém que fazia lives todos os dias de manhã, todos os dias de manhã ouvia a caminho do trabalho, às vezes já estava no trabalho, metia os fones, tal, e consumia conteúdo todos os dias eu comecei a Belíssimo. ler, eu comecei, opá, começou a mudar. Porque houve esse momento em que eu percebi, pois eu também sou capaz de fazer isto e aquilo que me está a impedir são as minhas crenças, a forma como olho para mim. Então, a partir daí, primeiro comecei a consumir muito conteúdo, outubro, novembro, depois em janeiro é que defini um objetivo que é abrir a página até março, e tinha ali uma data estipulada, e aconteceu. Eu percebi que podia fazer, estipulei o objetivo e concretizei o objetivo. Então esse aí foi assim o primeiro momento de, ok, eu também posso fazer isto, eu também posso contribuir para a vida das pessoas. E claro, depois disso também houveram outros. Houve um momento em que eu decidi que me ia despedir. Eu lembro que foi no Restart do Jorge. Eu já estava. Esse Restart foi. Isso foi em. Eu comecei no digital em 2021. O restart foi no início de esse restart foi no início de 2023, exatamente, início de 2023 vai fazer agora 2 anos. E eu já estava a conciliar funções, ou seja, há 2 anos, trabalhadora independente e trabalhadora por conta de outra, e estava a abdicar de muitas coisas que eram importantes para mim. Ahm, Na minha família, foi uma altura em que a minha avó estava doente e começou a mexer aqui muito comigo, o facto de eu não ter tempo para nada, o facto de eu trabalhar das 7 da manhã até às 23 meia-noite, estava a custar, já estava a custar muito os meus valores. E há Claro. momentos em que realmente existe aqui uma inversão das nossas prioridades por um objetivo específico. Mas aquilo já me estava a custar demasiado. Eu lembro que naquele momento, aquele restart, quando eu refleti sobre os meus valores, sobre aquilo que eu estava a valorizar de mais, aquilo que eu estava a valorizar de menos, eu percebi, ok, chegou o momento de fechar este ciclo, chegou o momento de tomar uma decisão, porque já chega. E isso foi em abril e eu só saí do meu trabalho em agosto, mas foi naquele momento que eu tomei a decisão, tanto que passados uns dias comuniquei logo, olhem, o trabalho aqui até julho, depois pediram para ficar mais um mês, fiquei até agosto, mas foi aí também um momento de decisão em que eu percebi, não, isto já não está a dar. Ainda tive outro, é o que eu estou a dizer, isto vai havendo vários, porque à medida que tu vais evoluindo, tipo o Super Mario, né? Quanto mais tu vais evoluindo, os níveis vão evoluindo, as decisões vão ficando mais difíceis, mas aqueles momentos decisivos vão acontecendo. O outro eu vivi muito recentemente, foi no mês passado, estava numa sessão individual com uma integrante da Purpose Academy, eu faço sessões individuais com elas em cada trimestre, estava com uma delas e houve uma coisa que uma delas me disse, querendo ou não, já está a ser cobrado de mim desde pá, para aí há um ano. De alguma coisa que eu tenho, de uma coisa que eu tenho de fazer. Eu não tenho tempo, tá, diária, estou sempre estou envolvida em várias coisas, tenho sempre alguma coisa a acontecer e eu não, depois faço isto, depois faço isto, depois faço isto. Quando ela me disse aquilo, eu fiquei, eu preciso tirar um ano sabático. A primeira coisa que me veio à cabeça, aqueles pensamentos loucos. Mas disse, não, Pedro, não podes tirar um ano, não preciso tirar um mês sabático. Então também não podes ficar um mês sem fazer nada, tens vários compromissos. E eu, ok, então preciso pelo menos tirar quase um mês na minha agenda sem dar consultas, porque eu preciso de organizar, eu preciso de organizar as minhas prioridades, eu preciso de organizar a minha Uau. cabeça, eu preciso de. Preciso. Uau. E foi uma luta interna, porque é do género, a sair daquela sessão fiquei, não, eu preciso de. Pá, preciso de parar um bocadinho. Depois, ao mesmo tempo, foi, mas eu não posso ficar tanto tempo sem dar consultas. Vocês, como é que. Se eu sou psicóloga, como é que eu vou deixar os meus clientes um mês sem consultas? Como é que é possível? Os psicólogos não tiram tanto tempo de férias. E depois foi engraçado, porque isso aconteceu isso foi numa semana. Depois, na semana seguinte, eu fui ao lançamento de um livro de uma colega e tinha lá várias psicólogas a falar. Não é porque realmente nós psicólogas não podemos tirar muitas férias, né? Não podemos, ou seja, a reforçar a crença que eu Isso- já tinha. Eu, fónix, eu Exatamente, não é posso isso tirar que eu ia. férias, né? Como assim? Estou a ficar tanto tempo, mas eu já há consultas. Eu disse, não quero saber. Então, no dia seguinte, comunico. Não, nem foi no dia seguinte. Estava a sair de lá, estava a vir para casa
mandei um áudio para a diretora clínica da clínica onde eu dou consultas presenciais, porque eu precisava dizer aquilo em voz alta a alguém para eu não escapar, para eu não fugir mais. Porque se eu fosse esperar ficar a casa e não sei o que, não. Então mandei-lhe um áudio e disse, porque eu já tinha dito que ia ficar 2 semanas de férias, mas disse, olha, eu fui mandar um áudio dizer, eu preciso mais tempo, ainda estava aqui a relutar comigo mesma, que não ia ficar tanto tempo ausente, mas eu preciso, e tal. Isto para dizer que foi mais um momento, que foi uma frase, uma coisa que ela me disse, que me fez, não, eu preciso de me reorganizar, eu preciso parar e preciso colocar a minha cabeça em ordem. Isso é Ou seja, isso para fantástico. dizer que existem vários momentos, tu precisas estar atento aos sinais, porque a vida Exatamente. apresenta-te sinais, porque isso podia Exatamente. ter acontecido e eu podia não ter mudado nada, eu podia não ter tomado nenhuma decisão. Mas acho que também o Exatamente. facto de estar sensível e escutar-te também internamente, porque todas estas coisinhas acabam por gerar alguma emoção em ti. Então, tu estando atenta e percebendo a emoção que aquilo está a gerar em ti, o porquê que essa emoção está a surgir, e tu parando para refletir sobre isso, aí tu entendes qual é que é a decisão que tu precisas tomar e qual é que é o próximo Isso passo. é tão importante e estás aí a tocar em pontos tão valiosos, tão importantes. Este momento de viragem pode ser exatamente uma conversa com um amigo, uma conversa com outra pessoa, um momento de forte impacto emocional, qualquer coisa. E é tão importante nós estarmos verdadeiramente atentos, ou seja, estarmos conscientes e não vivermos constantemente em piloto automático, não é? Observarmos o que é que isto vai influenciar em mim a nível emocional, a nível comportamental, a nível dos meus pensamentos. E depois falaste aí em algo muito importante e que é a coragem de agir. A coragem é mesmo agir com o coração, não é? Mas é esse momento que tu, ok, é agora e eu vou fazê-lo, eu vou ligar àquela pessoa, eu vou dizer alto, eu vou escrever, eu vou ter a coragem de mudar. E isso é lindo, 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 lindo. E depois falaste em coisas muito importantes também, os medos e as nossas crenças, não é? Que parece Exato. Que é aquilo que nos bloqueia. Né? exatamente, exatamente. E o quão é importante o trabalho do autoconhecimento para nós percebermos que, ok, aquelas pessoas até podem pensar daquela forma, mas isso não influencia quem eu sou e aquilo que eu vou fazer por mim e para mim, não é? Por isso é que autoconhecimento é a chave, por isso é que nós nos tornarmos conscientes de quem nós somos é a chave. E isso vai nos ajudar também neste caminho do propósito, não é? Sem dúvida, como a Luísa está a dizer aqui, é aquele pavor assustador, exatamente. É assustador, sim. É muito assustador. Mas ao mesmo tempo que é assustador, tu consegues perceber que tanto quanto te assusta, tu também desejas, não é? Porque é do género, Exatamente. tenho muito medo, tipo, não sei como é que vai ser, mas ao mesmo tempo eu quero muito isto, eu desejo muito isto, ou então eu preciso muito disto, que às vezes mais do que aquilo que tu queres é tu sentes que precisas daquilo, tu sentes que se tu não deres aquele passo, hum, ficou naquilo e eu tipo, vai acabar contigo porque tu precisas dar aquele passo. Então, às vezes não quero, mas eu sei que eu preciso fazer isto, né? E o Sei que medo eu preciso dar esse irá passo. sempre existir em algum grau, não é? Agora, o quanto é que deixamos que esse medo nos paralise de seguir aquilo que verdadeiramente está aqui a tocar no nosso coração? E se eu sei que de alguma forma vou contribuir para o bem e para a vida das outras pessoas, bora lá. Uau, É assim, se eu Sofia, passar por isso neste momento, eu passo. Linda. maravilhosa. E parabéns por isso. Muitos parabéns por teres tido essa coragem, essa força, não é? Parabéns, não estás sozinha de todo. Bem, Yeah. o meu namorado está a partir as janelas lá em baixo. Não se ouve nada, fica tranquila. Olha, Petra, e aqui voltando um bocadinho ao nosso tema, porque eu falo muito na minha página de consciência esta questão da awareness, que nós também já fomos aqui falando, as duas. Tu já partilhaste que falas nessa de ajudar as pessoas de alguma forma a reencontrarem esse propósito, não é? E que e como é que esse
pilar da consciência nos pode ou não aproximar desse nosso propósito que já está aqui dentro. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, eu tenho a dizer que sem consciência é impossível tu conseguires encontrar e viver o teu propósito, porque consciência é um dos primeiros passos, não o primeiro passo, porque até mesmo quando tu vais falar sobre o autoconhecimento, que obviamente que é aqui um dos pilares para nós também nos conhecermos e sabemos aquilo que nós realmente queremos, quando tu vais falar sobre autoconhecimento, isso já pressupõe que tu tenhas autoconsciência. Então, a autoconsciência é o primeiro passo. Se eu não tiver consciência de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu não gosto, daquilo que eu sinto, do porquê que eu me sinto como sinto, porque vamos até aqui tocar na parte das emoções. As emoções elas têm um papel muito importante e fundamental nesta parte de nós conseguirmos descobrir o que é que nós realmente queremos, né? E de fazermos o nosso caminho. E quando vamos falar sobre emoções, há pessoas que se sentem frustradas, ou que se sentem incomodadas, ou que se sentem desiludidas, estagnadas, e nem sequer entendem porque é que se sentem daquela forma. Então, só o facto de não teres consciência sobre o que é que tu te sentes de determinada maneira, isso não te vai ajudar a tomar as decisões certas. Porque tu precisas perceber de onde é que aquilo vem, porque é que aquilo te está a incomodar. Se não tiveres consciência que se calhar são os teus valores que estão colocados em causa, no momento em que tu estás a viver aquela situação e por isso é que isso está a deixar tão incomodada, tu vais continuar a tolerar aquilo, ou então até outra coisa que também é perigosa, que é tu vais começar a tirar para tudo quanto é canto. Eu já vi pessoas, por esta falta de consciência, ai, não estou bem nesse trabalho, isto está-me a fazer mal, vou para aquele. Ai, mas continuo-me a sentir mal, então vou para outro. Agora e vou para outro. E saltam de trabalho em trabalho, de oportunidade em oportunidade. Estão a saltar entre vários sítios e não se sentem satisfeitas porque, na verdade, não têm consciência daquilo que lhes está a faltar, não têm consciência daquilo que querem. Então, em primeiro lugar, tu precisas ter consciência. E eu nem aconselho ninguém a começar uma mudança sem consciência. Porque é isto, tu corres o risco de, ok, estou mal e vou para o sítio que vou continuar a sentir mal, vou continuar a sentir mal, porque não é o lugar, és tu. Não é? És tu que não tens consciência do que é que te está a faltar, do que é que tu queres. Então, consciência é o primeiro passo. E isto até para esta questão de não aconselho nenhuma mudança sem primeiro consciência, porque as pessoas às vezes vêm em processos individuais logo à procura da resposta. Olha, qual é que é o passo que eu tenho que dar? Olha, qual é que é a estratégia que eu tenho que aplicar? Olha, qual é que é, como é que eu devo, qual é que é o objetivo que eu devo estabelecer para a minha vida para chegar ao próximo nível? E às vezes é tu puxares um bocadinho a pessoa atrás, olha, calma aí, Que é preciso fala-me de fazer ti, um fala-me da trabalho tua todo história, antes. o que é que te trouxe até aqui, que decisões é que tu tomaste, o que é que os teus valores, ou seja, tu fazes esse processo de consciência. E é muito interessante porque as pessoas às vezes vêm à procura logo essa resposta e quando nós fazemos esse trabalho de consciência, já tive pessoas em terapia que me dizem que a palavra que mais resume o processo terapêutico delas de anos é consciência. Isso Porque é quando mesmo. tu tens consciência, pá, tu consegues responder às situações de uma forma diferente e o mundo pode acontecer à tua volta, mas tu tendo consciência de ti, tendo consciência dos teus valores, consciência das tuas emoções, consciência do que é que tu queres, consciência do que é que tu não queres, tu consegues olhar para as coisas com mais clareza, com mais calma Exato. e até mesmo quando as coisas não dão certo, como tu tens consciência de ti, do que tu queres, do que não queres, dos teus valores, tu consegues reagir com muito mais resiliência até às próprias circunstâncias da vida que vão acontecendo. Por isso, isto para dizer que consciência é assim, é base, É não tem tudo, como, não. né? É sem dúvida, sem dúvida. E, e agora estava-te para fazer uma pergunta que esqueci-me, que era para pegar aí num gancho teu. Mas pronto, tudo certo. E diz-me uma coisa, Petra, falando aqui da consciência e do propósito, quais são os maiores bloqueios que tu normalmente vês que impedem as pessoas de alcançarem ou de seguirem em direção ao propósito delas? Nós Primeiro é alguns já falta de vamos autoconhecimento. falando aqui. O quê? Desculpa. Primeiro é falta de autoconhecimento. Exatamente, sim. De É, uma forma geral, nós já fomos é tocando aqui em alguns, mas sim, agora há vamos, muitos. vamos Mas há aqui, esquematizar e colocar mais claro, não é? até vou começar. Primeiro, falta de autoconhecimento. Ou seja, se tu não te conheces, tu não sabes para o que tu queres. Isso é assim, é aquele básico. Mas quero falar sobre um. É muito comum acontecer, é muito comum ver, eu também já vivi isso, que é o medo de desagradar os outros.
não tu passas a tua vida, imagina que tu passas a tua vida a fazer um determinado caminho. E isto é o que acontece neste momento de breakthrough é que tu percebes, calma, este caminho que eu fiz até agora não é o caminho que eu quero fazer. Eu quero ir por um lado completamente diferente, não é bem isto que eu quero viver. Só que tu passaste a tua vida toda a criar expectativas dos outros e se calhar a viver para agradar aos outros e viver para corresponder às expectativas dos outros. Sejam do teu grupo de pares, da tua família, da sociedade, daquilo que é suposto fazer, do percurso que é suposto percorrer. Então tu passaste a tua vida toda a corresponder às expectativas. Chega aquele momento em que tu percebes que não queres aquilo, como é que tu vais desiludir na tua cabeça, né? Porque às vezes as pessoas não vão ficar desiludidas contigo, mas na tua Exato. cabeça, né? Eu vou desiludir as pessoas, eu não vou corresponder às expectativas das pessoas, as pessoas não me vão entender, eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitada. E isto vem muito da necessidade que nós temos de agradar, nós temos esta necessidade. Já é a necessidade de nós fazermos parte de um grupo, é a necessidade que nós temos Sim, de sim. pertencer e que é natural do ser humano, porque se nós não pertencemos, nós morremos. A verdade é essa. Então nós precisamos de pertencer. Para eu pertencer, eu preciso de agradar. Aquele grupo precisa de gostar de mim. Então, quando eu cogito tomar uma decisão diferente e fazer alguma coisa que pode desagradar as outras pessoas, na minha cabeça é e eu vou ficar sozinha, ninguém vai entender, vou ser abandonada, vou ser rejeitada. Não, 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 não. E tu tens, e isso muitas vezes atrasa o processo de certas tomadas de decisões. Porque tu até já sabes aquilo que tu queres fazer. A tua decisão até já está tomada. Mas até tu o comunicares ou até tu dares esse passo, muitas vezes é atrasado pelo medo de não agradar. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, É, isso olha, é um estavas dos a maiores falar. bloqueios que eu encontro. Exatamente, e era aquilo que estávamos a falar. Provavelmente, provavelmente não, o medo irá sempre existir em algum grau. Agora, o quanto é que nós deixamos que ele nos paralise nessa situação para avançar? E quando a decisão já está tomada, então é mesmo essa coragem, essa ação. E caramba, é por nós, é para nós, por isso vamos mudar aqui a nossa perspectiva, vamos olhar, em vez de estar a pensar o que é que as outras pessoas vão dizer, ou com medo de falhar, ou o que for, para os outros, vamos pensar para nós, não é? Sim, e que quanto mais tu tiveres este pilar do autoconhecimento bem consolidado, Sem mais dúvida. fácil é tu depois dar esse passo, porque isto é como se fosse tudo é como se fosse um caminho. Eu, por acaso, no outro dia, eu tenho um podcast com uns amigos meus e nós na semana passada entrevistámos a Joana Gentil Martins, psicóloga, uma amiga minha, que lançou agora também um livro. E ela falou de uma. E ela tem 3 livros, e já vocês já vão saber quando eu falo sobre isto. Ela tem 3 livros e ela falou ali da sequência lógica daqueles 3 livros que me chamou boa a atenção. O primeiro livro dela é sobre autoestima no geral, sobre fortalecer a nossa autoestima, como seres o amor da tua vida. O segundo livro dela é Coragem para seres autêntica. E o terceiro livro dela é como reconstruir um coração partido. Qualquer coisa assim. Uhum. E ela estava a falar daquela. Ela estava a dizer: os livros têm uma sequência lógica e que fez um bom sentido para os processos de mudança. Que é: o primeiro livro é para tu fortaleceres a tua autoestima, para tu te conheceres, para tu gostares de Sim. ti, para tu estás forte, para tu teres uma boa relação contigo mesmo, sabes? Ou seja, eu estou bem comigo, vai ser muito mais fácil eu também ser mais assertivo depois das decisões que eu vou tomar. Então, o primeiro livro é para fortalecer a tua autoestima. O segundo livro é para tu, ok, tenho uma autoestima um pouco mais forte, vou ter mais coragem para ser quem eu sou, para estabelecer limites, para aprender a dizer que não, para tirar as máscaras que muitas vezes eu acabo por adquirir ao longo da vida e para ser quem eu sou. Uau. E o terceiro é como lidar com o coração partido. Porquê? Porque muitas vezes neste processo de quem eu já sei quem eu sou, eu tenho uma boa relação comigo, começo a ser mais autêntica, há relações que vão ficar pelo caminho. Sem Então tu dúvida. podes ter o teu coração partido em amizades, em trabalho, em relacionamentos, e tu precisas de saber lidar com esse coração partido. E esta ideia fez muito sentido, porque é isto que acontece connosco também, não é? Quando eu começo este processo, ok, preciso saber quem eu sou e eu preciso trabalhar também a minha autoestima e a minha autoconfiança, porque há pessoas que acabam por não dar certos passos por falta de acreditar em nós mesmos e por esta relação estar um bocadinho debilitada, não é? Esta relação connosco. Se eu não confio muito em mim, se eu não acredito muito em mim, pai, eu vou ter dificuldade em dar certos passos do que se eu acreditar em mim e eu sei, não, eu vou dar este passo, mesmo que corra mal, ou mesmo que eu seja
que eu seja criticada, que eu seja rejeitada, pá, eu consigo, porque eu confio em mim, eu tenho uma boa relação comigo, eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, não vou deixar que as outras pessoas digam quem eu sou, porque eu sei quem eu sou. Então, quando tu tens esta relação contigo, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança bem consolidada, tu começas a ter mais coragem para ser quem tu és, é óbvio que há certas relações que vão ficar pelo caminho, mas como tu tens aquela base do autoconhecimento, da autoestima, que não precisa ter uma autoestima 100%, nem uma autoconfiança 100%, até porque isso vai ser adquirido ao longo do caminho, mas tu já tens aquela relação contigo mais trabalhada, acaba por ser mais fácil tu depois lidares com as possíveis rejeições. Porque às vezes as pessoas dizem, e se der errado? E se eu tiver medo? Isso não é um e se, isso vai acontecer, vai dar errado, há coisas que vão falhar, há coisas que vão dar errado, há decisões que tu vais tomar que não vão ser as decisões mais certas, há pessoas que te vão rejeitar, então isso não é um e se, não é uma hipótese, é um dado adquirido. Isso vai acontecer. A questão é como é que tu vais lidar com isso. É tu teres as ferramentas para lidar com a rejeição, é tu teres as ferramentas para lidar com a crítica, é tu teres as ferramentas para lidar com os imprevistos, com os erros e com as falhas, e tu trabalhares muito bem a tua relação contigo para quando isso acontecer, tu estás forte emocionalmente. Resiliência, não é? Confiança, teres pessoas, vais ter pessoas que te vão rejeitar, mas ao mesmo tempo, se tu tiveres um peer group à tua volta que te apoia, que te suporta, que tem os mesmos valores do que tu, que vibra na mesma frequência do que tu, e atenção, que vibra na mesma frequência do que tu fala de energia, é simplesmente pessoas que estão ali em sintonia contigo, não é? Estão ali, pá, conectadas com aquilo que com o teu propósito, conectadas com Exatamente. os teus objetivos, têm a mesma visão do que tu, acaba por ser mais fácil tu lidares com isso. Então, eh, o medo, sim, ele vai sempre existir, não é uma hipótese, é um dado adquirido. O erro, a falha vão acontecer, não é uma hipótese, é um dado adquirido. Mas é tu desenvolver as ferramentas em ti que te vão ajudar a lidar com esses momentos de maneira a que isso não te faça desistir, nem recuar, nem duvidar de quem tu és. Exatamente. Uau! Obrigada, Maravilhoso! obrigada. Ai, que vergonha, nunca tinha dito isto. Drop the mic, Petra. Olha, muito bom mesmo, uau, obrigada. E agora só para fecharmos aqui ainda com uma chave ainda mais de ouro, porque aquilo que a Petra está a partilhar connosco, aquilo que nós estamos a partilhar aqui, isto é ouro puro, isto é muito valioso. E espero mesmo que todas as pessoas que de alguma forma estão aqui a ver e entraram, que se inspirem e que tomem essa força dentro de vocês para começarem a fazer por vocês, para mudarem, para se conhecerem, porque nós vamos acumulando tantas camadas ao longo da nossa vida, tantos filtros, que começamos a ter uma visão distorcida sobre quem nós somos e sobre o mundo à nossa volta. E ser adulto é também assumir essa responsabilidade de começar a limpar, começar a tirar essas camadas densas e é lindo, lindo, lindo. Obrigada, Petra. Bem, então diz lá, partilha connosco, que nós queremos muito saber, algumas dessas práticas que tu fazes no teu dia a dia para te ajudarem a fortalecer, para te ajudarem nesse caminho em direção ao teu propósito, em direção a uma vida com mais consciência. Partilha connosco uma ou duas, por favor. A primeira que eu vou dizer, e tu mandaste-me estas perguntas, eu sou 100% sincera, não pensei em nada. Tudo aquilo que está a ser aqui é 100% natural. A primeira Incrível. coisa que me veio à cabeça agora que tu fizeste a pergunta foi pensar. Pensar, Petra, mas todos nós pensamos todos os dias, mas nem todos pensamos com consciência. E é diferente. Então, tu tirares esses momentos, pessoalmente eu tiro esses momentos para pensar sobre as coisas, para olhar para como é que foi a minha semana anterior, o que é que deu certo, o que é que não deu certo, o que é que eu preciso de melhorar, como é que eu me estou a sentir, se eu me estou a sentir um bocadinho mais desenquadrada, desalinhada, ou o que é que eu preciso fazer diferente esta semana, o que eu posso reagendar para ter aqui um momento, mais momentos de pausa, de conexão. Então é um momento de reflexão, basicamente. E que E tu podes então, aproveitar e que eu aconselho as pessoas a aproveitarem o momento em que estão a organizar esta semana, para terem um momento de reflexão, tu olhas para as coisas com olhos de ver. E também saber que há momentos em que tu precisas de mais tempo. E por exemplo, esse é um dos motivos pelos quais eu vou tirar agora aqui três semanas e pico sem consultas. E as pessoas perguntam, ai, vais estar onde? E eu vou ficar em casa. Mas eu preciso pensar.
para onde? Pensa, olha, vais ficar triste nas 3. Disse, não, não, não. 2 semanas eu vou ficar a pensar sobre a minha vida, a pensar sobre o meu negócio, porque eu vi, se continuar a minha agenda normal não me vai permitir pensar no nível de intensidade que eu preciso pensar. Então, há momentos em que tu vais ter que ser mais intencional. Se calhar vai haver uma vez por mês em que tu vais ter que ir para um lugar que te vai fazer refletir de uma forma diferente, seja o mar, seja a floresta, seja a natureza, seja o que for para ti, esse momento que te ajuda a conectar de uma maneira mais intencional. Mas ter estes momentos de reflexão intencionais é muito importante, porque é aqui que tu consegues olhar para os teus objetivos, é aqui que tu consegues olhar para aquilo que está a correr bem, para aquilo que não está a correr bem, aquilo que te está a incomodar, refletir um bocadinho mais sobre decisões que tu precisas tomar, rever a tua lista de valores, ver se estes valores estão presentes na tua vida, para ver se estás a viver de acordo com eles. Então, esta parte aqui da reflexão é muito, muito importante. E outra estratégia, outra prática que eu tenho, que também está incluída nesta parte da reflexão semanal, é estabelecer objetivos de forma intencional, ou seja, estabelecer objetivos que tenham sentido para ti, que sejam relevantes, que tenham um propósito, que tenham um porquê, e não simplesmente porque sim. Porque ainda estes 2 dias, sexta e sábado, estava num congresso para profissionais de saúde e eu vi lá uma coisa que falaram que era que às vezes nós começamos pelas tarefas em vez de começarmos pelo objetivo. Então temos a nossa vida cheia de tarefas, mas nem sabemos muito bem o que é que nós estamos a fazer aquilo. Tipo, qual é o objetivo daquilo? Uau, E trazendo isto para aqui, não é? Quantas vezes é que a nossa vida não está cheia de tarefas e quando nós vamos a pensar, mas porquê que eu estou a fazer isto? exato. Qual é a Com que intenção? finalidade, com que propósito Exatamente. é que eu estou a fazer isto de forma tão contínua, tão repetida e tão consistente? Porque é óbvio que eu vou ter coisas na minha vida que às vezes não têm sentido, eu simplesmente faço porque tem que ser feito. Mas se a nossa vida não pode estar mais preenchida de coisas que eu tenho que fazer porque tenho que fazer do que coisas que eu tenho que fazer porque realmente cumpri um propósito. Então, tu também tirares aqui um momento para estabelecer os teus objetivos com intenção, vai fazer com que tu tenhas uma vida muito mais coerente com aquilo que faz sentido para ti. Então, até podes começar pela intenção em vez de começares pelo objetivo em si. Imagina que estás no início do mês. Qual é que é a minha intenção para este mês? O que é que eu gostava realmente de cultivar mais este mês, de sentir mais este mês? E tu estabeleces primeiro a intenção. Ok, para eu conseguir viver esta intenção, eu tenho a intenção de cuidar mais da minha saúde, eu tenho a intenção de sentir mais paz, eu tenho a intenção de passar mais tempo com a minha família, eu tenho a intenção de dedicar mais ao meu negócio, ou seja, é uma intenção, não é um objetivo, mas é a intenção, começa por aí. E tu depois pegas nessa intenção e vais escrever qual é que é o objetivo que eu preciso de estabelecer, que eu preciso de alcançar, que me vai ajudar a concretizar esta intenção. Quero sentir mais paz, quero chegar ao final do mês de abril e sentir mais em paz comigo. Ok, o que é que precisa de acontecer na tua vida para tu te sentires mais em paz contigo? Se calhar é uma decisão, se calhar é um hábito que tu precisas de começar a ter, se calhar é uma coisa que tu precisas de deixar de fazer, que tens feito. Então tu partes da intenção para o objetivo. Porque às vezes, porque senão tu corres o risco de estabelecer objetivos que não fazem sentido. Ou estás a fazer tarefas que nem cumprem nenhum objetivo, nem nenhuma finalidade, que não estão coerentes com nada com nada. Então, tentar começar por aqui pode-te ajudar a tu viveres de forma mais coerente contigo. Isto é uma coisa que eu procuro fazer. Eu não começo pelo objetivo mega estruturado e tal. Eu não faço o que é que eu quero, não é? Aquele momento em que tu paras para fazer assim, uma visualização guiada ou para escrever simplesmente o que tu gostarias. E depois, a partir daí, sim, a partir da intenção, tu acabas por estabelecer melhor os objetivos que estão mais coerentes contigo. Esta é outra coisa que eu faço. Sim, acho que essas são as dicas principais. Posso continuar, se quiseres. Deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque tu falaste na primeira parte que fazes, que é tirar um tempo para pensar, para refletir. E é tão importante nós também desmistificarmos este tempo em que paramos, porque muitas vezes com a correria do dia a dia, com o facto de nós vivermos cada vez mais em piloto automático, em que recebemos estímulos externos de todo o lado, quando paramos, vem a culpa, não é? Hum, Tão importante nós começarmos a desmistificar este processo de pararmos para refletir, de pararmos para ter um tempo para nós, intencionalmente, sem culpa, sem nos sentirmos inúteis, sem. Porque é tão preciso e só o facto de mudarmos a perspectiva sobre esses momentos já muda tudo, já os vamos fazer verdadeiramente, intencionalmente e vai sair muito melhor uma reflexão e uma decisão depois disso.
E só queria mesmo fazer esse parênteses. Se quiseres dizer mais um, por favor, que eu tenho muito gosto em ouvir. E Olha, eu e toda a quem gente que aqui está. quer mais um é tu teres um grupo onde tu podes, epá, onde tu podes ser tu. E eu tenho isso na minha vida e inclusive quando falo sobre a Purpose Academy, eu digo que eu queria a Purpose Academy para mim, porque eu sentia falta disso. Eu sentia falta de um ambiente onde eu pudesse ser 100% eu, onde eu pudesse falar sobre tudo aquilo que me apetece. Eu aqui no Instagram eu sou a Petra, né? Sou psicóloga, tenho um papel, vendo um serviço aqui, então acaba às vezes por ser um bocadinho limitativo aquilo que eu posso falar aqui dentro. E eu sentia falta de poder levar a minha mensagem de forma diferente e poder falar sobre tudo aquilo que eu quisesse num ambiente totalmente livre. E isto para cada um de vocês levar para a vossa vida é qual é que é o ambiente onde tu podes estar que te permite ser totalmente livre. Tu precisas de encontrar um ambiente desses. Ai, Petra, não tenho nenhum. Então encontra, procura. Sim. Porque quando eu comecei também a precisar deste ambiente, eu não vi assim, não estava em nenhum, não vi nenhum a priori. Foi aí que eu comecei a ir a sítios sozinha, comecei a ir em eventos sozinha, comecei a meter-me em informações sozinha, porque eu precisava disso, percebes? Então tu estás constantemente sentada em mesas onde tu podes ser tu, e onde tu não vais ser julgada por causa disso, onde tu não vais ser criticada por causa das tuas ideias mirabolantes, dos teus sonhos, muito pelo contrário, tu vais ouvir pessoas que vão dizer não vai e faz e que te permitem ser vulnerável também e que te permitem também que tu chegues um dia que tu digas, epá, estou farta disto tudo, quero desistir desta porcaria toda, não estou a aguentar mais e não te vão dizer e não te vão julgar por causa disso, mas vão-te escutar, vão-te ouvir, vão-te acolher e também vão estar lá para te dar a mão em qualquer momento. Então, ter esses ambientes que pode ir mudando ao longo da nossa vida também é muito importante. E que às vezes tu não vais encontrar nas pessoas que estão diretamente ao teu lado. Às vezes tu vais ter que ser intencional em procurar esse ambiente. Mas isso também é uma coisa que eu não abro mão. De estar sempre sentada em algum sítio, estar sempre a fazer parte de algum grupo, de uma mentoria. E às vezes, isto no início não começou por nenhum grupo, às vezes começou pelo conteúdo que eu consumia no YouTube. Percebes? Aquilo que eu estava a falar no início, as lives que tu consomes, os vídeos que tu consomes nas redes sociais, os livros que tu lês, tudo isso que seja um ambiente, não é? Um peer group à tua volta, que podes não, Petra, eu não tenho dinheiro para fazer parte de um grupo, ninguém para entrar numa mentoria, blá blá blá. Deixem desculpas, vão ao YouTube e procurem, pesquisem, envolvam-se nesses ambientes que vos vão trazer coisas positivas, coisas boas. Isso é uma coisa que eu não abro mão porque eu sei a diferença que faz na minha vida e porque eu sei que eu sozinha não consigo. Nós somos limitados. Eu sei que vai haver momentos em que eu vou querer desistir, então é preciso ter alguém a quem recorrer quando houver esses momentos. Nem que seja, já houve pessoas que me disseram isto, Petra, sempre que eu passo por esta situação, eu tenho um vídeo teu que eu vou ver. Porque quando eu vejo esse vídeo, então tu precisas ter isso também. Sem Ter dúvida. estar com esse ambiente à tua volta e estar constantemente à procura desses ambientes, desses conteúdos que tu podes consumir que te vão ajudar a manter o alinhamento com o teu propósito, que é já estás numa linha, né? Não é um caminho reto. Vão haver desvios e tu precisas de alguma coisa que te faça voltar para aqui. Depois há mais e tu precisas sempre de alguma coisa que te ajude a voltar para o centro. E que Então te essas apoia, são. é isso mesmo, esse grupo, exatamente. E tocaste aí num ponto muito importante que é, ok, nós podemos não ter dinheiro para investir em alguma formação, em alguma mentoria, o que for, mas em vez de estarmos apenas a fazer scroll nas redes sociais e a ver notícias que de alguma forma nos vão impactar negativamente, não, eu vou assistir a uma página, eu vou seguir uma página que eu sei que me vai nutrir de alguma forma, não é? Ou um vídeo no YouTube, isso é tão importante. Uau, é isso mesmo. Obrigada, Petra. Nada. Uau, uau, uau. Que linda! Obrigada, Petra. Obrigada, eu. Olha, adorei. Adorei mesmo. Ainda bem que não planeaste nada. Saiu como tinha que sair. Saiu impecavelmente bem. Adoro. Adoro mesmo, obrigada. Se quiseres despedir, para depois eu também me despedir e fechar, mas quero-te agradecer imenso. Adorei mesmo muito a nossa live. Espero que tenha acrescentado valor, espero que tenha inspirado as pessoas que estão aqui a ver ao vivo, que também irão ver a gravação, porque eu vou deixar a live guardada, como é óbvio, e para chegar a mais
pessoas e é isso. Obrigada, Petra. Muito obrigada Olha, eu também te por partilhar. agradeço. Gostei muito de partilhar isto assim contigo, com todas as pessoas que estiveram aqui a assistir e espero que realmente tenha ajudado e tenha ressoado aí alguma coisa. E para mim também é sempre bom falar sobre isto, porque quando nós falamos também estamos a falar para nós e é bom, é bom. São sempre bons estes momentos de reflexão, de consciência, não é? São conversas com consciência e também é sempre bom fazer esta consciência. Sim. E só obrigada, minha querida, pela oportunidade e a todos vocês que estiveram aqui. Obrigada, Obrigada. Petra. Obrigada. Bem, e para fechar então esta. Podes ficar Posso aqui, podes ficar. Depois ficar? saímos Ah, as ok, duas, pronto, sim. pronto. Assim não fico sozinha. Boa. Olha. Quero agradecer então agora mais uma vez à Petra. Obrigada, Petra, por teres vindo. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui a ver ao vivo. Obrigada a todas as pessoas que também irão ver a gravação. Ahm, Qualquer coisa, se vocês precisarem, voltem a este vídeo, partilhem este vídeo também com quem precisarem, para que sirva de inspiração também para outras pessoas. E olhem, gostei mesmo muito. E obrigada por esta conversa com tanta consciência. É isto que faz sentido e cada vez faz mais sentido na minha vida, porque é realmente acrescentar valores. E nós estamos cá, ok, para nos conhecermos a nós, para crescer e evoluir como ser humano, no individual, mas isso consequentemente vai ter um impacto no coletivo. E nós estamos aqui todos juntos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos neste coletivo, por isso só faz sentido se houver esta troca, se houver esta partilha, se houver esta inspiração. E é tão bom quando doamos um bocadinho do nosso conhecimento, um bocadinho do nosso tempo, da nossa energia, que é algo tão valioso. E obrigada, obrigada mesmo. Estou de coração cheio. Obrigada. Que ótima forma de começar a semana. É verdade, é verdade. Vai ser uma semana com muito propósito. É isso mesmo. Petra, olha, muito obrigada. Despeço-me Obrigada. então. Obrigada a todos. Lisa, David, Sofia e a todas as Obrigada. pessoas. Um beijinho muito grande, Beijinho. Petra. Até já. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, tchau.